Fala, sucesso, tudo bem com você? Mais uma edição do nosso podcast. Que bom que você está aqui com a gente. Sempre um bate-papo, uma conversa muito especial e eu tenho certeza que você vai se amarrar. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te convidar mais uma vez. Aquela convocação, a gente sempre começa o nosso podcast aqui na TV Brasília, nas redes sociais, na nossa rede Clube FM Brasil. Lembrando da importância, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para saber de tudo que acontece. Eu confesso para você que hoje estou com uma certa dificuldade de apresentar o nosso convidado porque ele faz de um tudo e tudo muito bem. Senhoras e senhores, com a gente hoje, Rafa Vanucci. Tudo bom? Cadê você? Que bom que deu certo da gente bater esse papo junto, né? Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos aí. Prazer estar entrando na casa de vocês aqui. Prazer já é nosso. acompanho, já vi algumas coisas incríveis nessa mesa e para mim vai ser uma honra estar aqui com você, batendo esse papo. A honra é nossa. Não somente por tudo que você representa, mas também por tudo que você viu e ouviu, né, cara? Ah, muito obrigado, muito obrigado. Muita obrigado, história, né? Muita história é o que mais a gente tem. Vamos ter que fazer uma série, Valéria. Bora! Só com o Rafa. Né? Muitos. Diversos. Mas começando dessa dificuldade que eu tive de te apresentar, como é que você se descreve profissionalmente, Rafa? Cara, algumas pessoas me perguntam isso. Eu, na verdade, vim de uma família de artistas, né? Eu sou filho da cantora Vanusa, que foi uma referência na música nacional, na música popular brasileira. Meu pai foi o Augusto César Vanucci, que é o maior diretor da história da televisão brasileira. E diretor no sentido não só... Desculpa, eu vou falar... atrevido. Imagina. Mas se você me permitir, acho que com a tua modéstia você não vai, de repente, tocar nesse assunto, mas o Augusto César Vanucci, para todo mundo que sabe, foi diretor não somente no sentido de dirigir grandes programas, coisas marcantes da televisão, mas também da gestão do negócio, de ser um dos nomes mais importantes da televisão de todos os tempos no Brasil, né? Isso. Meu pai, para quem não conhece muito a história do meu pai foi o cara que simplesmente criou o Fantástico. Ele criou o especial do Roberto Carlos, ele criou Terça Nobre, ele criou Você Decide, o Primeiro Amigos, Criança Esperança, são programas que foram feitos lá pelo meu pai, tudo na área artística da Globo. Os 3 primeiros Emmy, que é o Oscar da televisão brasileira, acho que no Brasil a gente tem 5. 3 foram pro meu pai há 30 anos antes de vir o outro. Caramba. Que foi com o Pluct Plact Zum, com o Pirlim Pim Pim. E tão marcante a atuação dele que ele também era muito conhecido, né? Ele não era só um cara de bastidor, né? O público conhecia ele muito também, né? Meu pai foi uma referência da televisão, assim, um cara incrível. Além de ser um grande profissional, o maior que já teve na história da televisão brasileira. Eu falo isso com muita propriedade, não por ser filho, mas por ser um cara que é diretor também. E assim, meu pai foi anos-luz na frente de toda uma geração de televisão. Assim, ele fazia coisas antigas. E eu acho que juntando essa coisa do meu pai e da minha mãe, dessa coisa artística, da direção, da produção, de toda a parte de criação do meu pai, a parte musical, de composição, de cantar, isso sai esse molho que tem o Rafael Vanucci, né? Eu sou empresário artístico hoje do meio sertanejo, eu administro algumas carreiras de alguns artistas, eu tenho a minha produtora, onde eu dirijo diversos DVDs de grandes artistas que estão aí. Acho que se a gente botar aí nos top 50 hoje do sertanejo, que estão aí no Spotify, eu acho que metade sou eu que dirigi, assim. Que sensacional. Graças a Deus eu tô num momento muito bacana. Eu sou roteirista, sou diretor, sou produtor. Já fui cantor, sou compositor. Acho que eu sou radialista também. Então, ganhou a Casa dos Artistas. Ganhei a Casa dos Artistas. Tem algumas coisas do passado também condena, mas nisso não vamos falar, não. Mas assim, eu tenho muita coisa. Eu acho que esse é o meu grande lance, juntar tudo isso. E quando eu chego para estar do lado de um artista que eu tô cuidando, ou tô dirigindo, eu consigo ter essa expertise de trazer um pouquinho de tudo, do palco, da composição, da produção musical, do roteiro, 360. de criar o cenário, de criar uma história, de entender o que é ruim que aquele artista tem, que a gente tem que esconder e ressaltar o outro. O que é bom dele, que às vezes ninguém sabe, eu mostrar aquilo pro público. Acho que esse molho faz com que o meu trabalho tenha sido, nos últimos tempos, tão valorizado, e eu tenho vivido um momento tão incrível da minha carreira profissional. Essa visão mesmo, a direção artística no pleno sentido da palavra. E eu sou realmente chato, assim. Eu costumo falar uma frase, do que é assim: se eu entrar na vida de um artista, se eu for dirigir um DVD, um clipe, alguma coisa de um artista,
E eu não mudar a história daquele artista, pra mim, não valeu a pena. Oh, que legal o dinheiro que ele me pagou, nada assim, não vale a pena. Então, todo artista que tem o dedo do Rafael Vanucci, todos os dias, quando eu tô abraçado num projeto, eu oro a Deus e falo, me mande a inspiração, me mostre o que eu tenho que fazer para mudar a vida desse artista. E graças a Deus eu tenho conseguido muito isso. Parabéns. E eu acho que é esse que é o caminho. Trabalhar todo dia, dormir menos que todo mundo dorme, criar mais do que todo mundo cria, porque a minha... Não tem atalho, né? Não tem atalho. Você tem que ser o primeiro a chegar, o último a ir embora. Você tem que trabalhar mais que todo mundo. Até porque a minha disputa ela é sempre comigo, né? Sim. Eu quero fazer melhor que amanhã um DVD que eu fiz melhor do que ontem. Essa semana passada eu dirigi um projeto incrível da Lauana Prado que chama Raiz. O mercado todo comentando, expectativa. Um DVD gigante, tal, que foi Goiânia, um DVD né? incrível lá em Goiânia. Ingressos esgotados em Goiânia, ela parou Goiânia, um projeto incrível, só que aquele tá entregue, né? Já tá na mão dela, se Deus quiser vai ser um sucesso. O que eu vou fazer semana que vem, que eu tenho outro, ele tem que ser melhor do que o que foi o da Lawane. Esse é o meu objetivo, ser melhor, não só como profissional, mas ser melhor como ser humano, como pai, como filho, como marido, como amigo, como profissional, como companheiro de trabalho. Acho que a gente tem que estar sempre tentando ser melhor, né? Crescer, evoluir, né? Isso faz parte da vida, né? A vida é uma dádiva, é um presente de Deus a gente estar aqui vivendo. E eu tento aproveitar a minha vida ao máximo em todos os sentidos. No trabalho, na vida pessoal, com os amigos, com a família. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Eu sou um cara que já tive tantas perdas e eu penso, sempre lembro disso. A coisa muda muito rápido em um segundo, né, muito cara? Muito rápido. E se a gente não tá olhando para aquilo, é rápido. O seu dia vai passar de uma forma que às vezes você vai falar, cadê aquilo? Já foi. Você não tem tempo de voltar pra atrás. Nunca mais, né? Dizer eu te amo, volta, eu quero de novo, eu quero viver aquele momento de novo. Foi então, mal, desculpa. Desculpa, não dá. Então, eu quero acordar todo dia, pedir a desculpa que eu tenho que pedir no mesmo dia, dizer eu te amo todos os dias. Não deixar pra depois. Não deixar pra depois. A gente vai falar um pouco sobre essas experiências marcantes que você viveu, até porque a gente vai mencionar pessoas que são muito amadas até hoje, mas eu queria dar um testemunho para você aqui, Rafa, um feedback para quem está assistindo a gente também, que é o seguinte, sobre esses projetos que você participa e tal, você sabe que muitas vezes os empresários, ou mesmo os artistas, chegam pra gente que é do rádio e, vamos dizer assim, eles vendem, por assim dizer, o projeto. Ou seja, olha, nós gravamos esse DVD com essa ideia, com essa pegada, aí a gente fez... Direção do Rafael Vanucci. Que bacana. Sempre vem essa validação. Sabe aquela referência? Que bacana. E isso é muito legal, né, cara? Muito, muito. Eu fico até emocionado, porque eu costumo dizer que a vida de ninguém é fácil. Se a tua vida tiver fácil, você pode ter certeza que vai acontecer uma merda e tá tudo errado se a tua vida tiver fácil. Mas... Eu sou filho de dois grandes gênios. Sim. A probabilidade de eu ter ficado estacionado, não ter dado certo, acontece isso muito, né? Então, quando eu vejo o reconhecimento do meu trabalho, eu falo, cara, tá dando certo, eu tô no caminho certo, sabe? Sim. E você mexe com... Desculpa te interromper, mas você mexe com uma coisa muito séria, que é o sonho do cara, né? E isso, assim, não tem preço você saber disso, assim. Vim aqui ser entrevistado com você, que é uma pessoa, uma referência do rádio, escutar você falando que você recebe DVDs que tem lá, que as pessoas citam, que tá isso no release do artista, pra mim é uma satisfação muito grande, porque eu falo assim, o dinheiro que eu ganho pra fazer isso é tão pequeno, perto do... Inclusive, acho que eu tenho que aumentar o preço, porque é tão gratificante escutar o que você falou, que eu chego a chorar, assim. É uma coisa que me emociona mesmo, porque eu faço isso com muito amor. Eu peço desculpa sempre pra minha família. Eu tô casado há quase 2 anos, e eu falo pra minha mulher é muito nova, e eu falo pra ela o tempo todo, assim, desculpa, alguma ausência minha... Porque quando eu trabalho 24 horas. Pra você ter uma ideia, essa semana eu viajei 1.700 quilômetros, peguei 6 voos. Caramba. E visitei 8 cidades para achar a locação de um DVD. Caramba, a gente que assiste o produto final... Eu não coloco ninguém pra ver o você DVD. Que vai. Eu vou, eu tenho uma equipe, eu tenho um produtor que vai lá, que é capacitado, mas eu quero ir.
Porque esse artista que eu vou fazer o DVD é o 5º artista. É o 5º DVD que eu dirijo dele. Então, cada DVD eu tenho uma responsabilidade maior. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ficar longe da minha filha, eu tenho que ficar longe da minha família, longe da minha mulher. Mas eu sei que o resultado disso vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, vai ser bom para minha mulher, vai ser bom para minha filha. Então, eu me dedico ao máximo a isso. E eu acho que é isso que faz todo sentido para mim, sabe? Você pode prestar atenção, o campeão, ele é o que mais apanhou e que aguentou ficar de pé, é o que menos dormiu, é o que mais exercitou, é o que mais repetiu o cara do basquete. Sim. É o cara que mais arremessou. Sim. O cara do futebol que mais chutou a gol. Tem até uma frase, né, que viralizou, acho que é do filme do Rock, que é assim, que a vida não é o quão forte você bate, mas o quanto você consegue aguentar as pancadas que vão te dar, né? É. E quando a gente consegue ficar tranquilo no problema, né? No problema, quando você tá tudo dando errado, se você fica na paz, é a mesma coisa com um atleta, numa final de Copa do Mundo, tá tudo dando errado, você tá perdendo de 2-0, o mundo tá te olhando, se você ficar tranquilo, pegar a bola e fazer o gol, você vai virar o jogo. Então acho que já aconteceu isso? Você tá no meio de um DVD e as coisas começarem assim? Demais, já aconteceu demais. Não só no DVD, como na vida. Eu tive muitos altos e baixos na minha vida. A minha mãe, quando era viva, ela falava assim que eu tinha um poder que ela achava único. Eu chegava ao fundo do poço. Uhum. Em algumas vezes eu cheguei ao fundo do poço, emocionalmente, profissionalmente ou financeiramente. Só que o meu fundo do poço parece que ele tinha uma mola. Toda vez que eu chegava no fundo do poço, eu batia e voltava que nem uma fênix. O tal do cair pra cima. É, cair pra cima. Então eu acho que é isso, porque o cair, cara, se você não acostumar com cair, você não vai acostumar com levantar. Exato. Né? Então o cara que tá acostumado a cair, ele levanta com uma facilidade e vai pra cima de novo. Então acho que é isso. Eu não tenho... Todo mundo fala, o Rafael já sofreu demais, o Vanucci perdeu um monte de gente, perdeu um monte de coisa. Cara, eu só sou o cara que eu sou hoje porque eu perdi meu pai com 12 anos. Se eu não tivesse perdido meu pai lá atrás com 12 anos, às vezes eu poderia ser um filhinho de papai lá da Globo, que estava lá até hoje. Então, assim, eu fui atrás do meu. Então, assim, as perdas são muito importantes. Quando a gente aprende a lidar com as nossas perdas e transforma elas em coisas boas, a gente fica mais forte. Como é que é? Eu sempre tive essa dúvida. Foi legal você tocar nesse assunto, porque já dá o caminho pra gente aqui da nossa conversa. Você é filho de um diretor importantíssimo da história da televisão brasileira, aquele padrão tal, enfim, que a gente imagina de vida, e aí de repente você tá na estrada junto com Leandro e Leonardo, que na época, assim, eu sempre comento isso, cada um dos 3 amigos viveu coisas diferentes. Sim. Né? Por exemplo, pra gente que é do rádio, o Zezé emendou mais sucessos um atrás do outro. Isso. Uma coisa assim, de 10, 15 anos. Toda música era um hit. Era um hit. O Chitão e o Chororó, aquela importância de fazer a transição da música sertaneja se tornar uma música conhecida no Brasil inteiro, mas também com muito sucesso, não há dúvida. Só que o Leandro e o Leonardo teve uma coisa que é assim, que é a coisa da celebridade mesmo. Eles tinham um programa na TV, né? Uma novela que era deles toda terça-noite e tal. Pra você entender como que é a vida, como a vida é um ciclo. Primeiro cara a colocar sertanejo na TV Globo foi o meu pai, com a música Rancho Fundo do Chitãozinho e Chororó. Eu lembro dessa trilha. Foi ele, então? Foi ele que colocou. E aí o Chitãozinho e Chororó foi na Globo pela primeira vez. Meu pai foi bombardeado. O que você tá trazendo essa música de roça pra cá? O Brasil criticando, os profissionais da Globo criticando. Meu pai, não satisfeito, recebeu um disco que tinha mais 2 caras na capa, que não tinha costume. Não existia dupla que chegava, tinha disco na época, né? Era sempre uma banda de rock, Sim. ou um cantor solo, ou uma cantora solo. Aí chegou 2, era o Chitãozinho e Chororó. Quando ele viu mais 2, Leandro e Leonardo, ele foi escutar. E meu pai criou esse primeiro programa sertanejo da história da televisão brasileira, que era o especial Leandro e Leonardo. Cara... Olha como é a vida. Terça-noite, não era? Terça-noite. E aí, passou-se o tempo, a minha mãe casou com o Walter, que era empresário do Leandro e Leonardo. E aí, quando ela casou com ele, o Leandro e Leonardo falou assim, você casou com a Vanusa? O Vanucci foi o cara que, se a gente não tá plantando tomate hoje, é por causa do Vanucci. Ah, o Vanucci é pai do Rafael. O Rafael, filho da Vanusa, traz ele aqui. Aí o Leandro, eu fui encontrar o Leandro, e aí eu viajei com eles um final de semana e tal, na outra semana entrou de férias, a gente foi pra fazenda dele.
passar as férias na fazenda, e ele falou assim, você não quer trabalhar comigo? E eu tinha 16 anos. Caramba. Aí eu falei, quero trabalhar com você. Então tá bom, você vai trabalhar comigo. O que eu vou fazer? Ele falou assim, você vai fazer meu café. Eu falei, ok. Tem alguém que sabe a receita de como faz o café? Tem. Aí me ensinaram a receita e eu fui fazer o café do Leandro. E assim, eu tenho muito orgulho disso, porque eu fazendo o café, eu cavei as minhas próprias oportunidades. Era só um café? Era só um café. Eu só andava no jato com ele, fazia o café e carregava um negócio de que era o chapéu dele, a caixa do chapéu. Mas você viu ali a oportunidade? Eu vi a oportunidade. Na primeira semana de show que a gente voltou pra casa, eu cheguei pra ele e falei assim, viu, deixa eu te explicar uma coisa. Dar autógrafo é chato demais, porque você tá dando autógrafo num papel, daqueles papel fininho, guardanapo. Sim. Aquilo vai rasgar. A pessoa não vai guardar aquilo. Vamos fazer uma foto do Leandro e Leonardo. Você que criou isso. Vamos fazer uma foto do Leandro e Leonardo. Atrás, vamos escrever a letra da música de trabalho. Que já é uma divulgação. Que já é uma divulgação. E um espaço para vocês darem o autógrafo. Isso depois o mercado inteiro Com copiou. 16 anos. Todo mundo copiou. Aí o Leonardo soa mais que tampa de marmita. O Leonardo, você tá dormindo, ele tá suando. Aí chegou um dia, eu falei assim, não, eu preciso fazer uma toalha para ele. Eu fiz uma toalha grande, aí fiz uma toalha menor, mais tipo de lavabo, para botar no carro, quando ele descia do show, que ele entrava direto no carro para ir embora, eu botava uma toalha dentro do carro, e aí eu criei uma toalhinha pequena e botei no palco, para eles jogarem pro público. Hoje, os artistas todos usam isso, mas isso eu tinha 16 anos. Foi a primeira vez que eu introduzi um fotógrafo pra viajar com um artista na estrada. Não tinha. Não tinha. Você lembra no Instagram quando tinha lá Cristiano Araújo? Aí aparecia uma foto do Cris, um público atrás, Sim. Obrigado Brasília. Não, e aí depois aquilo virou... Aquilo virou amor. Quem inventou aquilo fui eu. Caramba. Então, tipo assim, por quê? E aquilo tinha uma mensagem. Hoje em dia as coisas... Virou vídeo, foi evoluindo. Mas aquilo dava um negócio assim do tipo, caramba, como é que ele fez isso tão rápido? Caramba, o show virou. Porque às vezes a gente tá fazendo um show em Brasília para 50 mil pessoas. Quem tá em São Paulo, quem tá no Rio, quem tá em Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, não sabe. Então, se tirar uma foto daquilo, mostrar a grandiosidade, ingressos esgotados, sold out, o maior público da festa de Americana, se colocar coisas assim... Comunicar. Você traz uma credibilidade pro artista muito grande. Então, assim, são pequenos detalhes. Eu, com 16 anos, fui fazendo isso. E aí, eu passei, acho que uns 3 meses só fazendo café, e aí ele falou, ó, toda semana você vai falar aqui o que a gente vai fazer. Caramba. O que a gente vai mudar. E aí eu ia mudando tudo, e aí eu... E como é que é para um jovem de 16 anos estar com artistas tão grandes e também com personalidades tão diferentes? Muito. Eu costumo dizer que assim, que eu comecei até... Acho que Deus faz isso, né? Colocou o Leandro pra me dar a mão. O Leandro é como se fosse um padrinho pra mim, né? Eu chegava em São Paulo, ele não queria que eu fosse pra minha casa. Caramba. Ele queria que eu fosse pra casa dele. Não, vai ficar lá em casa hoje, vamos fazer uma comida, lá hoje é folga. E ele não era assim com todo mundo, Não né? era. O Leandro era muito fechado, ele tinha 3 amigos. Só que o Leandro era de um profissionalismo. Era o cara que escutava 1000 músicas pra escolher 3. É o cara que ia pro estúdio, era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Era preocupado com a roupa, com o cabelo. Estratégias mesmo de lançar. Estratégia, sabe? Era um cara profissional no que fazia, né? E eu aprendia, e eu olhava aquilo e eu falava, cara, é isso. E falta isso. Eu acho que não é todo mundo que é assim. O Leandro é assim. Tanto que quando o Leandro partiu, eu que conhecia aquilo, eu falei assim, como será que vai ficar o Léo, né? Porque o Léo era a estrela, o amor, a música. O carisma, né? O Leandro era a base, a solidez, né? O cara que resolvia as coisas, falava, não, dá pra mim que eu resolvo, né? Então, assim, era uma coisa assim, poxa, como que o Léo vai ficar sozinho, né? Como que ele... Claro que... Leonardo, um grande quão ele tirou isso de letra, né? Mas a minha preocupação de estar ali do lado era saber o quanto o Leandro era forte, quanto ele era importante na dupla, né? Nas decisões, na renovação de contrato, na escolha da música de trabalho, na escolha dos solos de cada música.
Agora há pouco você falou sobre a tua atuação como empresário, então você já começa a desenvolver essas habilidades com o Leandro e Leonardo. Aí, vendo o Leandro tomar decisões, acompanhando ali. Pra você ter uma ideia, tem uma música que o Leandro e Leonardo gravou, acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, porque na verdade eu nunca lembrei de falar. Olha o corte. Tem uma música do Leandro e Leonardo que fez muito sucesso, que é uma versão. Eu entrei numa rádio no interior de Goiás, junto com o Marcelo Goiano, que trabalhava com o Leandro e Leonardo. A gente estava fazendo uma visita na rádio, e aí a gente conversando com o diretor de rádio, começou a tocar uma música. Cheyenne, cantando uma música. Mexicano. Deixaria tudo. Aí eu escutei essa música e falei, quem que é esse cara? Que música é essa? É esse aqui, ó. Aí, na época tinha aquele singlezinho, né, que vinha de música de trabalho. Falei, me dá essa música, me dá. Peguei aquilo, levei pro Leandro, falei, olha isso aqui. Aí, eu deixaria tudo se você ficasse, meus sonhos, meu passado, minha religião. Então, assim, eu já tinha essa coisa, né? A musicalidade, a composição, a produção, é o que eu falo, que eu juntei tanto isso na minha cabeça que desde novo eu tinha isso, né? Eu sempre fuçava nas coisas. Meu pai recebia os discos das gravadoras e chegava pra mim e falava assim, pega esse disco aqui, ó, do Milton Nascimento, escuta ele e fala qual que é a música que vai estourar. Isso eu com 7 anos de idade. E eu pegava e falava assim, pai, a música que vai estourar é essa aqui, ó. Aí ele botava a música, aí ele ia lá e botava a música no Fantástico no domingo. Com o Milton Nascimento foi assim, a música era quero falar qualquer coisa, Coração de Estudante, né? Meu Deus. Então assim, ele fez isso várias vezes, com Roupa Nova, com alguns artistas, ele falava, escuta aí, menino. E eu ia lá, escutava, voltava, arranhava o disco todo e voltando. E aí eu ia escolhendo as músicas, falava, pai, isso aqui é sucesso. Quem que é esse artista? Muitas vezes eu nem conhecia o artista. E Rafa, assim, fazer um parêntese aqui. Parece que hoje não tem mais, né? Essa figura, né? Eu lembro no rádio que tinha a música da novela, né? Ou a música que, sei lá, fazia a trilha sonora de algum programa e tal. E aquilo virava um negócio. Hoje a gente não vê mais isso, né? Eu me preocupo muito quando eu vou participar de algum projeto, principalmente algum DVD, que eu tento falar, não é a minha função como diretor, né? Existe um produtor musical que está junto com o artista, mas eu sempre, a maioria dos produtores musicais, eu trabalho junto há muito tempo e eu tenho uma liberdade de trazer uma música, dar um palpite. Muitas vezes eu falo, pô, vamos fazer um solo aqui, o que você acha de fazer isso? O que acha de a gente ter um momento lá diferente no meio da música? E eu acho que a construção de um repertório pro artista, ela diz muito aonde o artista quer chegar. Exatamente. Não adianta você ter uma música que ela vai estourar no Brasil, dentro do seu DVD, e as outras não contarem uma história. Sim. Você tem que ter a música romântica, a da novela, você tem que ter a música mais engraçada, a música mais popular, a música do rádio. Literalmente o repertório mesmo, é uma história, ele é construído. Você não está lançando uma música, você está lançando um produto. Dentro daquele produto, você precisa fazer o cara sorrir, gargalhar, chorar, rir, se emocionar, dançar. Ele tem que ter um pouco daquilo dentro, porque cada pessoa vai se identificar com um tipo de música dessa. Então eu me preocupo muito com isso. Desde o repertório, desde a escolha da imagem do artista, qual é a fala desse artista. Muitas vezes o artista ele quer falar uma coisa, mas ele não falou ainda, e aí o público está identificando ele errado. Porque a mensagem que está chegando... A mensagem está errada. Né? Porque ele não teve a voz, não teve a coragem, não soube o momento certo de se posicionar. Então acho que isso tudo é muito importante. O artista, ele é um produto. E você, né, consegue enxergar isso também, inclusive, em artistas consagrados, né? Demais. Que de repente já tomaram um caminho que deu certo, mas poderia ter dado mais certo. Demais. Eu acho que isso tudo é uma conversa, né? Uma construção. Quando eu chego para trabalhar com um artista, eu entendo o que ele espera de mim, o que ele quer de mim, o que eu tenho liberdade de conversar e falar. Claro que eu sempre vou trazer o meu pitaco, a minha versão, com honestidade. Às vezes ele pode não entender ou não gostar. Ou não querer, mesmo não concordando, querer, mas né? eu coloco eu tento colocar, olha, eu acho que seria importante a gente ter isso aqui, nesse trabalho. Rafa, eu prefiro não fazer. Ok, tranquilo, mas eu coloquei a minha opinião. Uma das grandes realizações que eu tive há um tempo atrás foi dirigir um DVD de nada mais, nada menos que Zezé de Camargo. Caramba. O primeiro DVD que ele fez sem
o Luciano. Um projeto que ele quis fazer sozinho, chama Zezé de Camargo Rústico. E eu escutar um cara que é, para mim, o maior compositor da história da música brasileira, não é da música sertaneja. A quantidade de sucessos que ele tem. Claro que eu admiro os outros incríveis, Caetano, Djavan, enfim. Mas a quantidade de importância que o Zezé tem em tudo que ele já fez, pra mim ele é o maior. E a gente associa muito com as coisas que ele gravou, mas tem muita coisa que ele nem gravou e explodiu. Explodiu com outros artistas, né? Eu escutei isso e eu mandei uma mensagem pra ele depois do DVD, chorando e falando que ele realizou um sonho. Ele sentou na minha frente e falou assim, Neguinho, ó, deixa eu te falar, você é o diretor do DVD. Você manda nessa porra aqui. Caramba. O que você falar autonomia que tem que fazer, você vai fazer. Se eu não confiasse no seu trabalho, eu não tinha chamado você pra dirigir meu DVD. Tá tudo ok? Eu falei, cara, que honra. Cheguei a tremer. Falei, claro que eu iria falar. Mesmo sendo o Zezé, eu ia me posicionar. É por isso que eu tava ali. Mas você escutar um monstro sagrado da música, te dá uma autonomia pra fazer isso não tem preço, sabe? Essa confiança, ele te olhar nos olhos, né? E aí, quando acabar o DVD, ele mandar uma mensagem pra mim falando que incrível trabalhar com você, o DVD foi perfeito, muito obrigado. Eu mandei um áudio pra ele que eu não sei se eu chorava, se eu gritava, falei, você acabou não, você mudou o meu dia, mas eu tô tão emocionado que eu não consigo nem responder esse áudio pra você. E é verdade, cara, é porque é você saber que eu falo muito para os meus amigos, assim, amanhã, o dia que eu partir, não importa o dinheiro que eu ganhei, aonde eu cheguei, o que eu conquistei, o carro que eu tenho, claro que eu quero tudo do bom e do melhor, mas o que eu vou ficar feliz lá de cima é olhar e falar assim, eu fiz diferença na vida das pessoas. Eu, profissionalmente, mudei vida de pessoas. Eu, como homem, mudei vida de amigos. Eu, como pai, fui um pai bacana. Eu, como esposo, fui um esposo bacana. Eu, como profissional. Eu, como ser humano, fiz pelo próximo. O legado que a gente deixa é isso que conta. Nas pessoas, eu acho que é isso que é importante, né? A vida, como a gente disse, é tão rápida. E que se a gente não se preocupar com isso, acho que perde um pouco o sentido da vida. Você tem uma jornada muito longa pela frente, não vamos deixar até... Já vou falar agora. Você é muito importante para a música e literalmente seu trabalho mudou a vida de muitas pessoas. Muito de obrigado. Patamar, de direção e principalmente, que a gente não falou ainda, mas acho que também a gente não pode esquecer, no sentido de fazer bem para quem ouve. Que bacana. Né? Porque o artista se beneficia e tal, mas são canções, por exemplo, de artistas que gravaram há alguns anos, que a gente ainda escuta o ouvinte pedir, o ouvinte de rádio. E ele pede, ainda conta uma história relacionada àquele trabalho. Então você vê como é que o teu trabalho, o trabalho desses artistas influencia a vida das pessoas. E é isso que conta. Demais. Às vezes o cara a gente falou agora há pouco de Fundo do Poço, às vezes é uma música que traduz o que ele está sentindo. Verdade. Né? Verdade. Ou é um evento que o cara vai e às vezes ele está na beira do precipício e sai melhor. Sai melhor. Isso não tem preço. É isso, é verdade. Acho que é isso porque esse é o motivo de eu querer sempre mais. De eu almejar mais, de eu lutar mais, de eu dormir menos para fazer cada vez mais. Calma. É isso que me alimenta, a música me alimenta. Eu falo, se eu não vivesse, 220. Se eu não vivesse de música, eu não sei o que seria de Rafael Vanucci. Ô, Rafa, se a gente estava falando do Leandro e Leonardo, como é que foi no momento em que recebe, a imprensa divulga e tal, mas enfim, a notícia que ele precisava de tratamento, que ele estava com uma doença tão séria, vocês que estavam ali no dia a dia, mas ao mesmo tempo próximo, o Léo tendo que cumprir a agenda, como é que foi aquele momento até o desfecho? Foi uma loucura tão grande, porque 20 dias antes dele saber da notícia, eu tive uma briga com o Leandro. Eu sou escorpião com ascendente escorpião e lua escorpião. E o Leandro também é outro boca de sacola. E a gente discutiu por uma coisa besta, assim. Esse café não tá bom. Ele brigou com alguma coisa, assim. Ele brigou com alguma coisa. Ele questionou uma coisa e aí eu falei assim, mas você tá achando que eu fiz isso? Alguém falou alguma coisa pra ele? Você tá achando que eu fiz isso? Então, se você tá achando que eu fiz isso, eu vou embora. E eu saí de dentro do jato
E 4 horas da manhã no aeroporto, desci do avião e fui embora sozinho. A gente tava em Jundiaí. Caramba. Não tinha nem como ir embora. E aí fazia 20 dias que eu não tava viajando. Aí, quando eu soube da notícia, que eu liguei pra ele na hora. Falei, tô indo aí. Aí fui lá, tal, não sei o que. Aí ele foi fazer a viagem pros Estados Unidos, né? Pra ver o que dizia que lá era o melhor médico para cuidar do câncer dele. Uhum. Aí ele voltou, e aí ele virou para mim e falou assim, ó, eu sei que você vai querer ficar aqui do meu lado, mas eu preciso que você vá lá cuidar do Léo. Senão não vai dar conta de fazer. Você e o meu irmão, Alessandro, acho que são os fortes ali para estar junto com ele. Vai lá, eu tô bem, eu tô aqui, eu tô forte. E ele realmente estava muito forte. Uhum. Ele estava muito, muito confiante naquilo. E aí a gente foi cuidar. Tanto que quem deu a notícia pro Leonardo foi eu e o irmão dele, o Alessandro. Quando acabou o show, que ele entrou na van, parece que ele já sentiu do palco. Ele olhou pra gente e falou assim, ele foi, né? Aí a gente falou, ele foi. A gente tava no interior da Bahia, que eu não me lembro a cidade. E foi muito difícil, assim, eu era muito, muito jovem, eu tava vivendo aquilo ali com tanto amor, com tanta intensidade, falando, cara, eu vim trabalhar com um dos maiores artistas do Brasil, eu tô fazendo, as coisas estão acontecendo, eu tô mudando, eu tô criando, que eu fiquei assim, em choque, né? Eu fiquei completamente em choque. Eu não sabia o que eu ia fazer depois daquilo, demorei acho que quase 1 ano para me reestabelecer e pensar, bom, e agora, o que eu vou fazer? Uhum. Né? Foi muito difícil, foi uma perda muito grande. Eu já tinha perdido meu pai, né? E aí a minha segunda grande perda, assim, foi o Leandro, assim. Como é que o Cristiano chega? Como é que vocês se conheceram? Como é que aí foi? eu fui para os Estados Unidos, fui dirigir uma televisão hispana lá. Aí eu cheguei, morei quase 3 anos nos Estados Unidos, trabalhei nessa TV hispana, mudei a TV toda lá, fiz uma revolução. A TV fez tanto sucesso que chegou a igreja americana e foi lá e comprou a TV. Aí, não, você tem que continuar aqui, porque você fez tão bem que a TV cresceu tanto que a gente comprou. Eu falei, não, mas eu não entendo de uma TV gospel, eu não entendo, não é a minha área, eu não vou fazer bem, então eu prefiro voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil. Um dos sócios do Cristiano, o Wilton, que era empresário dele, falou, tô lançando um artista e eu acho que você que tem que estar do lado dele. Se eu juntar vocês dois, vai ser sucesso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E falou. Você pode ir depois de amanhã num show em Bauru? Eu falei, posso. E eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu liguei para um amigo meu e falei assim, amigo, você não pode me levar em Bauru? Eu tenho que assistir um show de um artista lá. Ele falou, não. Tô de boa, vou com você. Eu entrei no carro com esse meu amigo. Cheguei lá, fui no camarim, conheci o Cris e tal, não sei o que lá. Aí, vou assistir o show. Aí fui lá na mesa de som, lá na frente, e assisti o show. Na metade do show, eu já sabia que se eu juntasse com o Cristiano, esquece. O Brasil ia conhecer o Cristiano. Deus me falou naquele momento. Eu assisti o show, cada movimento, cada vez que ele cantava, cada música, eu tinha a maior certeza que aquilo ali foi Deus que botou eu e ele juntos, assim, pelo Wilton. E você tem toda a razão no que você está falando. Normalmente o pessoal chega pra gente de rádio, assim, né? Espera que a gente saiba os caminhos e tal, e, enfim, é muito palpite, às vezes erra, às vezes acerta. Mas é uma pergunta recorrente. Você acha que se o Cristiano tivesse por aqui, ele teria sido o artista número 1? Isso aí não há dúvida nenhuma. Nenhuma, né? Não tem como ele não ter sido. E aí, quando acabou o show, ele super tímido, o Cristiano tá te chamando lá no camarim. Aí eu fui lá, eu lembro ele todo molhado, de cabeça baixa, assim. Aí eu entrei, ele olhou assim, tímido, né? E aí? Foi bom ou foi ruim? Eu olhei pra ele e falei, muito tempo que eu não assisto um show que nem esse. Você é muito grande, cara. Você tem um futuro brilhante pela frente. Eu fiquei completamente apaixonado de ver você no palco. Ele falou, e aí, você vai encarar essa empreitada comigo? Eu falei, se você me quiser e me der autonomia para isso, eu vou.
Ele falou, você vai mesmo? Eu falei, vou. Ele pegou na minha mão assim, aí eu apertei a mão dele e falou, quando? Eu falei, não sei, quando vocês falarem. Aí ele falou assim, então vamos agora com a gente pra Goiânia. Começa agora. Ali... Aí eu falei, ok, vambora. Tem lugar pra mim no ônibus? Tem. E eu nunca mais voltei pra São Paulo. Não voltei nem pra fazer a mala. Literalmente com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo. Fui morar num hotel e cheguei em Goiânia, fui sair pra comprar roupa e nunca mais voltei pra São Paulo. Só voltei pra São Paulo quando tinha um compromisso. E a coisa estava começando a acontecer em Goiânia, mas ainda não era a Goiânia que a gente vê hoje, né? Não era. E acho que é isso, cara. Eu confio muito em Deus. Eu muitas vezes alguém fala assim, cara, você fez aquilo ali, você criou aquilo, você criou aquele DVD, você criou aquilo ali, você criou daquele documentário, você criou aquele... Eu falo, criei, mas na verdade não fui eu que criei, né? Eu penso, articulo e falo assim, Deus, manda. E eu só pego a caneta e escrevo, assim. Eu confio muito nisso. Eu falo que quando a gente tem a nossa fé então, a nossa fé não é quando tá tudo bem, não. A nossa fé é quando tá tudo mal. Diz você, aí que a fé... tá tranquilo e fala, calma. Não sei como eu vou pagar o boleto de amanhã, não sei como eu vou curar aquela dor daquele dia. Só calma. Confia. Confia. E deixa Deus, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Essa frase parece muito batida, mas quando você entende o tempo de Deus, quando você entende isso, você fica leve na fé, você fica tranquilo e confiante na fé. Uhum. E ela, quando você fica confiante na fé, ela vai te levar para o lugar certo. E é muito interessante que quando a fé se materializa, o que vem é muito melhor do que a gente imagina, né? Muito. A gente esperava um negocinho desse tamanho, um trem gigante, né? É porque você está confiando na fé. No que a gente vê, né? Né? E ele traz algo muito maior. Dessa conversa de Bauru até aquele DVD que até hoje ninguém consegue esquecer, foram quantos anos ou meses? Cara, eu sou tão ruim de data. Eu só lembro a minha idade porque toda hora você tem que falar para os outros, porque nem a minha idade eu lembro. Mas eu acho que eu fiquei uns 7 anos com o Cris. Acho que foi isso. Foi de 2011 para 2012 até o dia que ele partiu, que eu também não lembro quando foi. 2015, né? 2015, isso. Então acho que... Não foi não. 2016, não? Enfim. Foi esse tempo. Foi 4, 5 anos. Porque com o Felipe foi mais. Eu já tô há mais tempo com o Felipe do que eu tive com o Cris. Basicamente é isso. Uhum. Ele tava gravando o Baraberê, uhum. o DVD da Atlanta, lá em Goiânia. E até o Indecides, que foi o último. Foi mais ou menos isso. Mas foi tão intenso... 2015 mesmo. Foi 2015, Foi tão intenso que acho que foram 3 anos e meio... mais ou menos, assim, de muito intenso, né? Sim. A gente passava um dia em Goiânia. A gente geralmente tinha segunda-feira de folga. Porque o Cristiano, na hora que ele estourou pro Brasil, que ele passou a ser o ban do Brasil, ele já estava há 1 ano batendo recorde das feiras e as pessoas ainda não conheciam o rosto dele, esgotando ingressos. E a gente já tinha feito 2 anos de turnê internacional nos Estados Unidos e na Europa, o maior recorde de público de um brasileiro na Europa e o recorde de público de um brasileiro nos Estados Unidos. Caramba, tá muito aquecido. Então, assim, era um negócio E ele ouvia? Ouvia o quê? Sugestão, direcionamento? Demais. Eu acho que o maior... A gente se dava muito bem porque o Cristiano acreditava nas minhas loucuras, né? Porque eu sou muito doido, realmente, assim, criando, eu sou um doente mental. E muito artista fala assim, não, o Vanucci fumou uma maconha estragada hoje, né? Não, Vanucci, segura a onda, calma, não faz tanto. O Cristiano, eu falava pra ele assim, cara, vamos vestir uma roupa rosa. Cadê a roupa? Era Vambora. assim. Vamos pular de um prédio. Você vai pular junto comigo? Vou. Então vamos. Não tem conversa. O Cristiano, ele acreditava nas minhas loucuras e mais do que acreditava.
Ele entendia onde a minha cabeça que queria chegar e o objetivo daquilo, se aquilo desse certo. Então ele fazia aquilo com muita verdade. Que legal. Com muito amor. Então era de verdade. Ele confiava em mim, ele confiava no que eu estava falando para ele. Ele até, muitas vezes, ele falava assim, já chegou a falar, ó, isso eu não acredito, mas vamos tentar? Caramba, super então, aberto. Assim, ele tentava. Eu acho que isso é muito importante, assim, a confiança de um time, né? Porque não é o Rafael que estava ali, é um time, tinha uma banda, tinha um diretor musical, tinha um produtor musical, tinha os empresários, tinha uma gravadora, tinha uma série de pessoas que acreditavam nas minhas loucuras, na do Cris, a gente acreditava na do produtor musical, a gente acreditava... Todos acreditam nas loucuras e ia pensar fora da caixa. E naquele momento do acidente trágico, quando a gente olha assim, era um time que só tinha ninja, né, cara? Só os melhores, né? Só os ninja. Naquela época a gente ainda não sabia, mas assim, hoje olhando, você fala assim, era a melhor equipe, assim, disparado, né? Todo mundo que trabalhou com o Cris tá voando até hoje. É referência no que faz, né? A banda da Marília era praticamente toda dele. Alguns estão com o Gustavo, alguns estão com o outro, voando no que está se fazendo, todo mundo está bem posicionado profissionalmente. Então, assim, é muito bom isso, porque a gente foi criando esse time com verdade, sabe? A gente não queria pegar o melhor numa função e trazer ele. A gente queria construir alguém que a gente estava acreditando, que a gente via e que a gente gostava da personalidade, que a vibe era a mesma. Quantas vezes a gente terminava um show assim, apoteótico, Barretos, e a gente saía do palco e tá todo mundo chorando. Caramba. Caralho, a gente parou Barretos. Esquece, demos o nosso melhor, deu certo e tava todo mundo chorando. Acho que é porque eu, que era o líder do time ali, eu choro para um caralho, então todo mundo chorava, todo mundo brigava, todo mundo se batia, comemorava aquilo. Então isso não tem preço, quando tá todo mundo remando e acreditando na mesma coisa, fazendo com coração, com alma. Tinha dia que eu falava, gente, hoje a gente não vai dormir. A gente vai chegar na cidade, a gente vai para um estúdio, vai ensaiar, porque a gente tem um show que a gente precisa fazer diferente hoje. A gente vai estar no Caldas Country, a gente vai estar num evento tal, a gente vai cantar para um público assim, assado, e a gente precisa... Hoje é diferente. Botar 3 músicas no show. Diferente. A gente foi pro Nordeste, estamos lá. Cheguei no Nordeste, qual que é as 3 músicas mais tocadas da rádio? Essa. Banda, tira ela agora. Tem que fazer o pupurri, nós vai tocar essas 3 músicas. Caramba. A gente precisa trazer a identidade do que essa cidade consome de música para um artista de fora que tá chegando. O Cristiano tem que cantar nem que seja o refrão dessas músicas. Gringo tem muito isso, né? Muito. Encantamento. Cara, você vai né? na casa de uma pessoa, lá em Recife, e você não vai cantar Reginaldo Rossi? Pois é. Não existe isso. E quando canta... Acabou, entendeu? Então, assim, você tem que ter um pouquinho de sensibilidade para entender E isso torna a apresentação inesquecível. Única. É uma fala, uma vez a gente foi fazer uma festa da uva, e eu falei no ponto do Cris assim, Cris, eu vou levar umas coisas do palco para você que representam a festa da uva. Você não chegou a ver no camarim, porque quando você começou o show, você não viu. Eu vou levar para você ver. Eu quero que você mostre pro público a sua reação. Tinha tanta coisa de uva, tinha o suco de uva, o vinho, tinha o doce de uva, tinha a farofa de uva, tinha não sei o que de uva. Aí eu cheguei aqui, falou, gente, vocês que fazem tudo isso... Cara, o cara que tá ali da cidade, que é o cara que planta, que inventou aquela receita, que vê o artista no palco, experimentando aquilo, para ele não tem preço. E se identifica. E se identifica, e aquilo de verdade. O Cristiano não tinha visto. Não tava pedindo para ele falar, olha, a uva é do caralho. Não, eu queria mostrar para ele, pra reação dele. E precisava ser uma surpresa, verdade, né? Olhar ali verdade. na hora. Então ele mostrou, então assim, parece uma besteira, cara, mas quando você vai... o que é o show? O cara sai de casa para curtir aquele momento, né? É o momento mais próximo que um fã tem do artista. E o cara se preparou, às vezes, um mês inteiro. Um mês inteiro. Ele gastou um dinheiro que ele não podia, ele escolheu uma roupa que ele não podia, ele comprou uma roupa que ele não podia. Então, você se doar naquele momento, você se doar um pouco mais,
não tem preço. Quantas vezes eu falava pro Cristiano, falava assim, chega de atender as pessoas. Era para atender 30, você atendeu 200, são 5 da manhã. Ele atendia todo mundo. Ele falava assim, mas tem mais gente lá? Eu falei, tem. Tem mais 100 pessoas. Ele falou, irmão, e se eu não voltar aqui nessa cidade, vamos atender todo mundo? Caramba. Vambora. E a gente atendia até... Quantas vezes a gente ficou no camarim até amanhecer, atendendo pessoas. Claro que isso é uma coisa... é legal, tem hora que cansa, tem... Não é todo dia que vai fazer isso, Sim. O artista nem tá preparado para isso. Tem dia que ele tá cansado, tem dia que a logística não deixa, que ele tem que terminar o show e entrar num jato e ir pra outra cidade. Mas quando pode, você não vai fazer, né? Você não vai passar por aquilo. Então, assim, acho que é o mínimo, né? E eu vivi muito isso com o Cristiano, da gente fazer coisas de estar no meio de uma rua lotada, tipo... Ingresso esgotado, está no meio do trânsito e o povo andando na rua, eu falar para ele assim, abre a janela aí e fala assim, hoje é show de quem aí? E ele abria a janela da van e fala assim, hoje é show do quem? E a pessoa olhar e falar, é seu! Tipo, é uma besteira, mas é um carinho, é um afago, né? Você entender a importância. Imagina isso hoje em tempos de internet, o quanto que não viralizaria. Você tá doido. Você é muito na frente, né, cara? Cara, se eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa para algum artista, eu quero sempre fazer o diferente. Acho que é isso que é o meu objetivo, tentar fazer algo mais, o que não foi pensado, o que não foi escrito, o que não tem script, o que não tem roteiro. Tentar fazer com que aquilo seja uma verdade para o artista, né? Que ele entenda uma ideia, que ele faça alguma coisa que realmente é dele, né? Para um artista pode ser uma fala, um contexto, para outro pode ser um momento de emoção, pode ser Eu dirigi um DVD agora muito importante, que é de um cara que eu amo muito, que chama Thales Lessa. Sim. O Thales Lessa Teve aqui. É o maior compositor da música sertaneja da atualidade, um grande cantor, um grande intérprete. Ele fez uma música. Lá na cidade dele? Na cidade dele. E ele fez uma música pra mãe e a gente tava pensando o que fazer. Eu falei, irmão, vamos chamar sua mãe no palco. Ele, mas a música já fala isso, será? Tal. Eu falei, a sua mãe não é o que te fez chegar até aqui? Então por que você não vai levar ela no palco, na cidade que ela mora? Todo mundo conhece ela lá e você não vai fazer essa homenagem para ela do jeito que você tem que ser feito. O que você queria? Eu queria botar ela e ajoelhar no pé dela. Eu falei, é isso que você vai fazer. Ele fez isso, passou 3 meses, a mãe dele partiu. Caramba. Você entendeu? Então, assim, se eu não tivesse... Porque ele não estava fazendo aquilo pro público, ele estava fazendo aquilo para ele. Ele fez a música para ele. Se eu não tivesse, às vezes, insistido, ele poderia ter colocado a mãe na frente do palco e ter cantado para ela. Não porque ele não queria, mas Sim. Porque a homenagem na cabeça dele estava feita. E como é que ia ficar a cabeça depois, hein? E eu falei, cara, você tem que fazer... Faz de verdade. Faz você agora. A tua vontade não é fazer tudo que você pode fazer nessa homenagem para sua mãe? Então vamos trazer sua mãe no palco. Ele, vamos. Cara, ela partiu depois de 3 meses. Olha a loucura disso. Imagina a felicidade dela também ver o filho ali sendo homenageado. Cara, é tão louco. Quando eu soube da notícia, eu liguei pra ele e falei assim, irmão, escreve o que eu tô te falando. O dia que eu perdi minha mãe foi um dia mais difícil da minha vida. Perder minha mãe. Eu fui apontado o dedo, as pessoas falando absurdos sobre a minha mãe, sobre mim, da forma que eu tratei a minha mãe. E eu só fiquei com a minha fé em Deus. E acho que foi o tempo da minha mãe chegar lá no céu que ela fez assim na minha vida, assim, ó. Botou o dedinho e fez plum. A minha vida, tudo andou. E eu falei pra ele, a sua mãe cuidava de você, mas agora ela vai gerenciar a sua vida, ela só vai botar o dedo. Se prepara que vem coisa grande aí. 1 mês depois ele estourou a música. Entendeu? Então, assim, são coisas que isso acontece. Se você deixar as coisas acontecerem, eu acho que é pra isso que eu nasci mesmo. Tipo, pra fazer um pouquinho de diferença na música. Acho que é isso. E eu lembro muito bem desse dia, 25 de junho, porque eu vinha trabalhar, eu chego na rádio muito cedo, chego aqui por volta das 6h30. E
já com o hábito de celular, 6h30 da manhã, a gente nos grupos ali e tal, não era WhatsApp ainda, mas enfim, a gente recebendo informação, eu recebi informação do acidente do Cristiano. Só que, e é interessante isso que eu vou falar agora, você que está assistindo a gente, talvez uma coisa que acontece. No caso do Cristiano, no caso da Marília, no caso do GD, do Gabriel Diniz, as notícias, elas, parece que aconteceu alguma coisa, aconteceu, tá tudo bem, não tá tão bem, morreu alguém, morreu a celebridade. É sempre essa sequência. Sempre. Mas a gente está do lado de fora. Eu, como radialista, muito atento, porque a gente tocando o Cristiano, tinha um acústico marcado para ele fazer, então o Cristiano era o artista mais pedido da rádio há vários meses. Então a gente precisava saber o que estava acontecendo para dar a notícia. Mas também como fã, você ali querendo saber o que estava acontecendo. Agora vocês não, vocês tinham uma relação pessoal, profissional e de amigos. Como é que essa informação chegou para você inicialmente do acidente e depois até a confirmação? Foi assim, a gente estava vindo do Nordeste de 20 dias, eu estava muito cansado. Quando terminou o show, o Cris chegou para mim e falou assim, vamos embora para Goiânia com a gente de carro e volta, que a gente ia voltar pro Nordeste. A gente passou 20 dias lá, veio fazer o show de Itumbiara e ia fazer mais 20. Vai no jato comigo pro Nordeste para você descansar um pouco. A sua olheira, e eu tava muito gordo. Você vai ter um trem, você não dorme, você tá que nem um louco, você tá morrendo de cansado. Eu falei, Cris, não dá para eu ir de jato com você porque tem 3 escalas. A equipe tá muito cansada, todo mundo vai dormir e vai perder uma escala, vai chegar a metade da banda lá. A gente tava exausto. Vai de jato, vai tranquilo, eu vou ficar aqui. Fui pro hotel em Itumbiara. Nesse dia, era o dia da morte do Leandro. Caramba! Eu cheguei no hotel, abri o celular, falei, vou fazer uma postagem pra ele. Fiz a postagem pro Leandro, comecei a chorar. E eu tava tão cansado que eu dormi com o celular aqui, chorando. E eu lembro que eu escrevi assim, hoje eu tô onde eu tô, do lado do Cristiano, cuidando e sendo tão feliz profissionalmente porque você me deu a oportunidade quando eu tinha 16 anos. Obrigado. E aí eu acordei com o telefone tocando, era o Toninho. Papai, você tá onde? Eu falei, papai, tô no hotel dormindo. Ele falou assim, levanta, o Cristiano sofreu um acidente. Parece que a Alana morreu, mas o Cris tá bem. Vai pra lá que eu tô indo. Aí eu cheguei no acidente, o Cris tava pegando o Cris ainda, levando e tal. Aí aconteceu tudo que aconteceu, assim. Mas foi uma coisa, assim, que... Foi um negócio, assim, quando... Aí, fomos pro hospital, o Cris decolou de helicóptero e eu fui com a ambulância, com o médico dele, dentro da ambulância pro hospital. E a gente chegou, assim, 3 minutos depois do helicóptero. Porque o helicóptero pegou ele na estrada. E a gente saiu na frente, enquanto o helicóptero não tinha decolado. Tava próximo, tal, a gente chegou. Aí a gente entrou, eu e o Dr. Vandervan, o Toninho falou assim, papai, o Cris partiu. Você precisa ir lá fora e dar a notícia pra imprensa. Eu lembro que eu tava com uma blusa preta, mas ela tinha um desenho colorido, assim. Eu só virei ela do avesso, saí lá fora e dei a notícia do Cristiano. Naquele momento, aquele momento de desespero que muitas vezes, muita gente já fez, que é questionar Deus, né? Acontece, às vezes. É até um defeito da fé, né? Por quê? Por que eu tô trabalhando com outro artista e ele tá partindo também? Tanto que depois o Cris partiu, eu tava pensando o que eu iria fazer para ganhar vida, porque eu não tinha mais coragem eu não queria trabalhar com nenhum artista. Você chegou a pensar nisso? Cheguei a pensar, eu falei, uai, todo artista que eu trabalhei vai partir? Eu fiquei com aquela coisa, aí eu fui pra terapia, fui orar, fui me conectar com Deus de novo, e fui entender que aquilo era uma blasfêmia mesmo, falar um trem daquele, né? Mas eu passei 7 meses completamente decidido a não trabalhar mais com música. Só pensando em montar um negócio, um comércio, um restaurante, um bar, sei lá o que fazer. Eu não queria. Eu recebi proposta de todos os artistas. Todos é muito, né? Mas
de 10, 12 artistas dos grandes do Brasil. Vem trabalhar comigo, vem ser meu sócio, eu te ofereço tanto de salário, vem ter X da minha carreira, vem e tal. E eu falava, não. Eu olhava um ônibus de banda, eu me arrepiava. Eu não conseguia olhar. Como é que eu vou trabalhar entrando num ônibus que não tem a foto do Cristiano? Sabe assim? Não conseguia. A trava era a esse ponto? Era muito grande. Eu vi um ônibus de banda, eu virava o olho, porque me dava um negócio ruim. Um gatilho ali gatilho. Emocional. E foi aí que eu acho que eu virou a chave quando o seu João veio me chamar e falar assim, eu preciso lançar o Felipe e eu só lanço se for com você. Tá eu e o Emanuel. Você vai? Aí eu olhei assim, não era o Cristiano, mas tinha o Araújo junto. E eu já amava o Felipe, a gente compunha junto, o Cris já tinha falado pra gente começar a escrever o DVD dele, que a gente ia fazer o DVD dele com o parceiro dele. E aí eu falei, vambora. E acho que foi isso, assim. Eu acho que Deus é tão bom que eu acho que eu fiz a minha parte, né? Eu encaminhei a parte artística da carreira do Felipe, mas ele também encaminhou o meu retorno à música sertaneja. Então, deu muito certo. Um casamento que deu certo. Mas pelo menos a minha percepção, não sei se você tem a mesma opinião, mas é a opinião que eu tenho hoje, assim, olhando de fora e de longe, é que naquele momento, primeiro que demoraram alguns meses para o Felipe começar a mexer com a carreira dele. Foi isso? Foi isso. Teve uma esfriadazinha, no sentido assim, da comoção e tal. A aposta dificilmente vai dar certo. Muito. Ninguém acreditava. Ou seja, qualquer coisa positiva que pudesse de servir de empurrão já não tinha mais. Não tinha. Tinha só desconfiança. Só desconfiança. Né? Então hoje, talvez uma pessoa, um desavisado, né? Talvez da imprensa, tal, que não acompanha, que pensa assim, de alguma maneira as pessoas tinham... Não. Tinha mais desconfiança do que a ajuda. Então, para vocês, né, que já tinham um histórico com o Cristiano, mas também o Felipe, foi uma barra muito pesada, né? Foi assim, quebrar barreiras mesmo, né? Demais. Na verdade, assim, quando a gente começou a lançar o Felipe, as pessoas riram da nossa cara. Olha isso. Não por conta do Felipe, né? Mas por conta de tudo. Qual lugar do mundo que um irmão artista vai embora, morre, e vem o outro irmão e faz sucesso? Isso é inédito. Então, assim, o povo ria de mim e falava, Vanucci, por que você não foi trabalhar com o Jorge Mateus? Você vai ficar com o Felipe? Como assim? O seu João falava, pai, calma, dá um tempo, né? Não sei o quê. A gente foi muito julgado. E a gente lutou muito, a gente trabalhou, que é o que eu falei, acordava mais cedo que todo mundo, ia dormir depois, trabalhando mesmo. A gente só vai vencer com o trabalho. Então vamos trabalhar, esquecer o que as pessoas estão falando. E uma coisa... O Felipe sempre teve, que é a tranquilidade. Muito de falar tranquilo. assim, eu vou fazer o meu. Eu sempre mexi com música. Tô aqui, vou fazer, vou dar o meu melhor. E ele foi, cara. Então, assim, não chegou um dia do Felipe falar, as pessoas falam isso, falam aquilo. Cara, aquilo entrava por aqui, saiu por aqui, ele tava lá firme, constante, trabalhando, lutando, fazendo dele. Então ele teve essa serenidade na carreira dele. Que legal. Então, um time todo trabalhando, ele sereno, ele com objetivo, com foco, provando a cada música, a cada lançamento, a cada coisa. Quando a gente lançou o primeiro DVD do Felipe, A Mala é Falsa bateu o primeiro lugar no Brasil. E aquele projeto, aquele DVD, tinha um monte de outros hits aí que vocês nem trabalharam, né? Cara, tinha muito hit. Então, assim, A Mala é Falsa chegou e fez aquela assim, com o Zezé. Toma, a do Zezé, né? Das coleguinhas. Assim, tem muita música boa. Então, assim, quando a gente chegou, que botou a música em primeiro lugar, foi A Mala é Falsa, uma vez eu escutei do Henrique Juliano, ele falou assim, A Mala é Falsa é o sucesso do Henrique Juliano nesse ano. Sim. A Mala é Falsa fez tanto sucesso que tinha participação do Henrique Juliano, que a música que o Henrique Juliano lançou na carreira dele não fez foi o sucesso tão grande que a Mala é Falsa fez. Foi. Ele falava assim, se eu não cantar A Mala é Falsa no show do Henrique Juliano, as pessoas brigam, eu não saio do show. Então, assim, você vê um artista do tamanho do Henrique Juliano,
Sim. Falar uma coisa dessa pra vocês é sinal que o trabalho foi bem feito. Mesmo né? chave cópia também. Chave cópia, né? Então, assim... E depois atrasadinha no outro projeto, né? Vocês pegar um pagode, gravar DVD, um projeto audiovisual no Rio de Janeiro. Isso é muito atrevido, né, cara? A gente é meio doido mesmo, né? E o que é legal é o timing também, né? Porque você falou das coleguinhas, no DVD da Malha Falsa, elas ainda não estavam. Não. E o Ferrugem é a mesma coisa. Mesma coisa. No Atrasadinha. É. E foi a música do Ferrugem do... Foi a música do Ferrugem. Que doido, né? Foi a música do Ferrugem. Exercício de futurologia e falando do agora e para o futuro também, esse momento da sua carreira. Vamos falar gestão de artistas, muita coisa nova, apostas. Muito. Né? Tem aquela conversa, o familiar tá ali, sabe que o Rafa é um especialista. E aí, qual vai ser a próxima, né? O próximo artista do Brasil e tal? Então, repassa essa pergunta. Cara, tem grandes artistas surgindo. Eu tenho feito projetos de muitos artistas novos, que eu acho que vem por aí uma safra de artistas incríveis, artistas que cantam, que compõem, artistas completos, que tem muita gente boa. Eu citei o Thales Lessa, tem Matheus e Cristiano, tem Mariane Matheus, que eu fiz, tem tanta gente, os Kef, tem a Naessa, que é um produto incrível, que é uma cantora de Uberlândia. Tem muita gente bacana aparecendo no mercado, até alguns produtos que eu não fiz, né? Uhum. Que estão aparecendo. Acho que a nova safra de sertanejo promete muito. Tem muita gente bacana aparecendo aí. Tem um produto específico que eu estou cuidando, que eu sou sócio, que eu sou empresário, e que eu acabei de gravar o DVD, que é o Breno Ferreira, que ele é sobrinho do Marrone. Eu acabei de criar um projeto novo dele, um novo DVD, que tem participação de Felipe Araújo, Bruno Marrone e Diego e Vitor Hugo. E a gente lança daqui a um mês, mais ou menos, que é um projeto que eu acredito muito. Produção musical de Felipe Arnat, que é um grande produtor, um grande amigo, um projeto incrível. Criação meu do projeto, direção minha, escolha de repertório, junto com o Arnat, junto com o Breno. É um projeto que eu acredito muito. É um artista muito jovem, é um artista que eu acredito muito e que, se Deus quiser, a gente vai mostrar ele para o Brasil e ele vai fazer muito sucesso, se Deus permitir e o público aceitar. Eu acho que é um artista que eu acredito muito e que eu acho que vem por aí muito forte, se Deus quiser. Conta com a gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pelo papo, obrigado por tudo isso que a gente está passando para a tua galera aí. Tanta emoção, tanta verdade, cara. Muito legal falar com você. A gente aprende muito. Obrigado. E temos que armar já os próximos episódios. Tem tanta coisa para perguntar de bastidor, tanta história. Vamos fazer parte 2. 3, 4, 5. Vamos embora. A gente encontra nas redes sociais? Vamos. Como é que é o arroba? O meu é @Rafa Vanucci. Legal. O Vanucci é meio difícilzinho, que é VANNUCCI. Rafa Vanucci com 2 N's e 2 C's no final. Mas você me encontra lá e espero que você goste desse papo. A gente estava aqui de coração aberto para vocês que estão escutando. E se você gostou, escreva lá, comente, me mande mensagem, que vai ser um prazer falar com vocês. Beijo na Pietra. Beijo, a Lulu, minha família. Tá falando, gente. Quem não é apaixonado na filha desse homem? Minha mulher eu sou. Gente, ela é linda obrigado, demais, sabe? né? Obrigado. É uma benção. É uma benção. Parabéns pela verdade, como vocês mostram ela, com tanto amor, com tanta verdade, né? A gente tava falando ali no camarim, falta verdade hoje, né? Infelizmente, né? Tudo é tão pronto, tão maquiado, tão decorado. E aí quando você vem com uma filha linda dessa, com tanta verdade, com tanto carinho, com tanto cuidado, faz esse sucesso todo aí. Obrigado. Deus abençoe a sua família, ela, amém, a patroa, tá? É só por ele mesmo, viu? Amém. Obrigado. Uma hora a gente encontra todo mundo, junta os Vamos bacuri e juntar. tudo aí. Eu quero trazer um presentinho, mandar um presentinho pra ela. Certo. A Sara já vai mandar um presentinho pra ela. Vou mandar pra você entregar. Tá? E eu vou entregar outro pra Pietra também. Mas eu vou comprar de outra pessoa, porque o mercadinho dela é muito caro, as coisas, não tá compensando. Que mercadinho caro, né? É verdade. Me ajuda aí, Maju. Os preços da Lulu estão muito altos. Caro demais. Meu Deus, não dou conta não. Empresária, ela.
Gente, obrigado. Tenho certeza que você de casa, você que assiste também na internet, gostou demais. Entre em contato com a gente através das redes sociais, segue o Rafa aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para saber de tudo que acontece na nossa rede Clube FM Brasil. 38 emissoras espalhadas por todo o país. Valeu!